Irmãos, o texto que nós vamos meditar hoje está em Apocalipse, no capítulo 22. É o último capítulo de Apocalipse, é o último capítulo da Bíblia. Apocalipse, no capítulo 22. Diz assim a palavra de Deus. Jesus Cristo diz: eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega. A primeira letra do alfabeto grego, o Alfa, o Ômega, a última letra. É como se Jesus dissesse: eu sou o A e o Z. Eu sou o começo e o fim. Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, aqueles que creem em mim, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva aqui no caso é a igreja. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Agora o versículo 20 e 21, os dois últimos versículos da Bíblia. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, eu venho em breve. Amém. Maranata. Maranata é uma expressão grega que significa: vem, Senhor Jesus. E o último versículo da Bíblia: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Querido, qual que é a tua ideia de fim do mundo? Você acredita no fim do mundo? Você acredita que vai acontecer? Agora mais uma pergunta: você tem medo do fim do mundo? Você tem medo do que possa acontecer? Você tem medo do juízo final? Você acredita nessas coisas? É interessante que Apocalipse, ele foi escrito para consolar a igreja e não para causar medo. O problema é que Apocalipse foi escrito de uma forma simbólica, e muitas pessoas leem Apocalipse e ficam com medo, porque há muitas catástrofes descritas ali. Cai um raio, um fogo e consome 1/3 da terra. E aí as pessoas têm medo. Mas a ideia de Apocalipse não é para trazer medo. É justamente a ideia de trazer consolação e esperança para um povo que vivia em crise. A palavra Apocalipse significa revelação. É como se houvesse um lençol aqui nesse púlpito, e eu tirasse o lençol e revelasse algo que estivesse oculto. E a partir daí eu começo a descrever o que eu vejo. Eis que vejo um artefato com 3 pés, acrílico, metal. Então eu começo a descrever. Só que eu não coloco o que significa, eu simplesmente descrevo. Então o Apocalipse ele se torna de difícil compreensão, porque muitas visões João simplesmente descreveu o que viu, mas não dava a interpretação daquilo que ele viu. E é por isso que muitas pessoas confundem o Apocalipse, porque interpretam de forma literal, ao pé da letra, e é um livro simbólico. E por que João escreveu o Apocalipse? Porque Jesus Cristo deu o Apocalipse. A igreja estava numa época de perseguição muito grande. O Império Romano estava oprimindo os judeus. E dentre os judeus vieram os primeiros cristãos. O Império Romano odiava os judeus, mas começaram a odiar muito mais os cristãos, porque os cristãos apresentavam um rei chamado Jesus, os quais eles não se curvavam diante de César, o imperador.
Então, diante disto, Roma imprimiu um ataque violento. Só que o povo de Deus vivia numa época de depravação moral muito grande. Havia festas de orgias sexuais, drogas, havia problemas sérios de sexualidade. As pessoas que estavam subjugadas, judeus e cristãos, pagavam impostos altíssimos para Roma. Eram escravos de Roma. Não tinham esperança, havia uma pobreza iminente. Enquanto somente a elite ficava rica, havia uma injustiça social muito grande. Essas pessoas podiam muito bem serem chamadas de brasileiros naquela época. Você percebe que a depravação moral não mudou, a injustiça social não mudou, a opressão não mudou. Infelizmente, o ser humano não mudou. E diante da falta de esperança, diante da falta de perspectiva, diante do sofrimento iminente, as pessoas começaram a questionar: mas onde está Deus? Por que Deus não age? Se Jesus é o rei, e ele tem todo o poder, e é um rei de justiça e de paz, por que ele não implementa a justiça nessa terra? Por que tanto sofrimento? Por que o cristão sofre dessa forma? E foi neste momento de angústia, neste momento de crise, que João escreve o Apocalipse, para consolar uma igreja sofredora, para dar esperança para uma igreja sofredora, para dar esperança para aqueles que creem em Jesus. Não é para trazer medo, é para trazer esperança. O Apocalipse é para trazer paz. O Evangelho de Jesus é para trazer paz, para trazer segurança. É a boa notícia. A boa notícia do perdão de Deus, a boa notícia da aceitação de Deus. Sabe qual que é a última palavra do Antigo Testamento? Malaquias capítulo 4, diz que ele fará, aqui é uma alusão a João Batista, que precedeu Jesus, com que os corações dos pais se voltem para os filhos, mostrando família, o coração dos filhos se voltem para os pais, ou seja, a mudança da sociedade se dará quando houver uma mudança na pessoa, e começa na família essa mudança. E aqui diz: do contrário, se não houver essa conversão, eu castigarei até com maldição. É a última palavra do Antigo Testamento. Se Jesus não tivesse vindo e nós teríamos somente o Antigo Testamento, teríamos essa última palavra como definição: maldição. Aí vem Jesus, nasce perfeito, tem uma vida perfeita, isso se chama Evangelho. É aquele que sempre falou a verdade, mostrou justiça, teve um amor indizível, incomparável, compaixão, não julgava as pessoas, mas veio para salvá-las, agradou tudo ao Pai como um homem perfeito, sem culpa, morreu em nosso lugar, ao ponto de Deus aceitar aquilo que Ele fez e ressuscitá-lo ao terceiro dia. Jesus Cristo está vivo, Ele vai para o céu, e hoje Ele intercede por nós. Toda vez que você ora, pede: Deus abençoe minha vida em nome de Jesus. É como se Jesus dissesse: Pai, abençoe-o por minha causa. Ele crê em mim, Ele intercede por nós, Ele dá a bênção para nós. Esse é o Evangelho, ao ponto da última palavra, a última frase do Novo Testamento não é mais maldição, mas é graça. Olha a diferença. O Antigo Testamento termina com maldição, o Novo Testamento termina com graça. A graça do Senhor Jesus seja com todos, o amor de Deus sustente vocês. Ou seja, a segunda vinda de Cristo é para nos assegurar que a nossa fé não é vã. A segunda vinda de Cristo é porque nós ansiamos pela eternidade. A segunda vinda de Cristo é para nos dar esperança no mundo sem esperança. Você tem esperança para a política brasileira? Você tem esperança no Supremo Tribunal Federal? Você tem esperança nos políticos? Você tem esperança nesse mundo?
Todos os países da América Latina estão em crise. Todos os países da África estão em crise. Todos os países do Oriente Médio estão em crise. E para piorar, essa semana teve uma alusão a uma guerra nuclear. Coreia do Norte. Então o povo tem medo. As pessoas não têm mais segurança alguma. Nós estamos passando por um problema difícil. Então tudo pareceria incompleto se não houvesse a promessa de uma segunda vinda de Jesus, de ansiarmos algo melhor. Como é a tua vida? Você nasce, cresce, sofre, envelhece. O tempo vai esculpindo as marcas no seu rosto, no teu corpo. Você vai envelhecendo. Sofremos, lutamos, cansamos, desgastamos. Renunciamos, choramos. Encontramos pressão. Mas há uma promessa. Não perturbe o coração de vocês. Não fiquem ansiosos, aflitos com este mundo. Creiam em Deus, Jesus falando, creiam também em mim. A promessa, na casa do meu pai há muitos aposentos, lá tem muitos quartos. É uma casa grande. E há lugar para vocês. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, eu vou preparar lugar para vocês. E eu vou dizer uma coisa para vocês, quando eu for lhes preparar lugar, eu voltarei. Como que Jesus está preparando um lugar hoje? Todo perdão que você pede para Ele está preparando um lugar para você. Toda vez que você ora e pede força, Ele está preparando um lugar para você. Tudo aquilo que você pede para Ele, Ele está preparando um lugar para você. Mas Ele diz, eu voltarei. Eu levarei vocês para mim, porque eu os amo. E eu quero que vocês estejam onde eu estiver. Jesus Cristo voltará uma segunda vez. Queridos, e é justamente isto que nos consola. É justamente isto que nos dá alento. É justamente isso que nos dá esperança. A segunda vinda de Cristo é real. O que significa isto? Que vai acontecer com certeza. Vai acontecer. É uma promessa. Dentre tantas que já se cumpriram na história, essa também se cumprirá. Se você pegar as promessas do Antigo Testamento, Deus dá muito juízo sobre o Egito, sobre a Síria, e todas as promessas se cumpriram. Se você pegar as promessas concernentes a Cristo, todas se cumpriram de forma literal. E alguns pergaminhos que foram datados pelo carbono 14, que mostra a idade das coisas, de que esses pergaminhos datavam antes de Jesus vir. E antes de Jesus vir, já se falava sobre a vinda dele, que se cumpriu literalmente na história. Todas as promessas se cumpriram. Eu só vou dar um exemplo de uma última. Ezequiel, há mais de 500 anos antes de Cristo, ele previu e profetizou a diáspora, a dispersão do povo judeu sobre o mundo. Isso aconteceu no ano 70, depois de Cristo, quando Jesus profetizou que não ia ficar pedra sobre pedra do templo. O imperador Tito entrou ali e destruiu toda Jerusalém, destruiu o templo e tirou pedra sobre pedra daquele templo, porque falaram que lá tinha um tesouro escondido de Salomão. E ele procurou esse tesouro. Mas a partir dali os judeus se dispersaram por todas as nações da terra. Acabou o Estado de Israel, acabou o país de Israel. Hitler, na Segunda Guerra Mundial, implementou um ódio mortal contra os judeus. Houve o holocausto, 6 milhões de judeus da Europa foram mortos. Aqueles judeus dispersos que moravam na Alemanha, na Áustria, na França, na Itália, ali na Europa de uma forma geral, foram mortos, com um ódio iminente de Hitler e dos nazistas. Em 1945 acabou a guerra. Em 1947, a ONU resolveu voltar o Estado de Israel aonde ele estava há mais de 2000 anos atrás.
Em 1947, todos os judeus do mundo inteiro vieram e voltaram para a sua terra. Por isso que está a briga. Os palestinos tinham ocupado aquela terra. E eles disseram, não, a terra é nossa porque estamos aqui há 2000 anos. Aí os judeus dizem, não, essa terra antes de serem de vocês há 2000 anos era nossa. Desde a época de Abrão foi prometida para nós. Então a guerra hoje é justamente pela terra. Os judeus se dizem deles, e os palestinos também acham que pertence a eles, porque estão lá há 2000 anos. Mas isso se cumpriu em 1947. Talvez alguns aqui desse período. Seus pais nasceram antes disso. Ou seja, nesse século, alguns anos atrás, essa palavra profética de Ezequiel se cumpriu literalmente. Então a palavra de Deus, ela é fiel. Deus está preparando a história, Deus está preparando e trabalhando para instaurar uma nova ordem, uma nova criação. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia, conforme nós estudamos, a gente vê uma coerência tão grande entre os seus escritos. Você não faz ideia da coerência que há e quantas coisas em Apocalipse são citadas em Gênesis. Gênesis e Apocalipse é uma coesão única. Gênesis fala do começo da criação do mundo físico. Apocalipse fala do começo da criação do mundo espiritual. Olha só a criação do mundo. Deus não foi criando as coisas a esmo, ao acaso, sem uma ordem. Quando eu pego Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e ali no primeiro capítulo da Bíblia, eu vejo que Deus no primeiro dia criou os céus, criou luz e trevas. A primeira coisa que ele falou, haja luz, e houve uma separação entre luz e trevas. Depois Deus no segundo dia, pegou todo aquele montante de coisas, separou as águas, pôs os céus e a terra, mas só que a terra era só água. Aí no terceiro dia, o que Deus fez? Separou as águas de porção seca, criou a terra. Agora olha que coisa linda. Nos 3 primeiros dias, Deus criou o abrangente. Aí, a partir do 4º dia, Ele foi específico, colocando as coisas dentro da criação. Ele criou o sol para a luz e as estrelas para as trevas, noite e dia. Ele criou no 5º dia as aves, porque aqui Ele criou os céus, para povoar os céus, e os peixes, para povoar a água. E no 6º dia, criou os animais mamíferos, aqueles que habitam na terra, e o homem. Essa foi a criação. A palavra hebraica para criação é Yom, dia, Yom, e ela pode ser traduzida literalmente como dia de 24 horas, ou dia no sentido de milhões e milhões de anos, uma época, 6 dias ou 6 épocas. Você pode escolher se você acredita que o mundo foi criado em 6 dias de 24 horas, ou 6 épocas de milhões e milhões de anos. Eu não estou preocupado com isso. Eu só sei que foi Deus que criou o mundo. Isso para mim basta. Então uma coisa que você percebe, que a criação do mundo foi gradativa. E aí vem João, e o Espírito Santo revela para ele, Jesus Cristo revela para ele, o que Deus está fazendo para construir o céu, para construir a nova ordem, para construir aquilo que Ele veio trazer. Aí ele usa a mesma estrutura de Gênesis. O número 7 é o número mais importante de Apocalipse. 7. Apocalipse, o 7 é o número da plenitude, é o número completo. O Apocalipse, ele é dividido em 7 visões. Agora, olha só como a estrutura de Gênesis é, e olha só como a estrutura de Apocalipse é. Você vai perceber a mesma história. Primeira visão, no capítulo 4 e 5, é o céu. A segunda visão são os selos, onde abre-se o selo e começa cavalos. O cavalo vermelho mostrando a guerra que há na humanidade, o cavalo amarelo, a fome que há na humanidade. Então cada cavalo mostrando o que está acontecendo hoje com a humanidade. Aí depois as trombetas, o 7º selo começa a primeira trombeta, os flagelos, as coisas difíceis que a humanidade começa a passar. É o que nós temos passado, é a história da humanidade. Aí a quarta visão são as vozes. Agora você, conforme o Apocalipse passa para o final, Deus começa de forma específica a mostrar, eu estou trabalhando.
Eu estou trabalhando na humanidade. Eu não estou alheio ao sofrimento de vocês. Eu não estou alheio à injustiça do mundo. Eu não estou alheio. Eu estou dizendo para vocês: há flagelo sim, há fome sim, há guerra sim. 7 flagelos, as trombetas. Agora especificamente, 7 dificuldades. Depois no capítulo 19, os selos tinham os cavalos das suas cores. Aí a 6ª visão é Jesus no cavalo branco. Aí vem Jesus, e na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui ele destrói Satanás, aqui ele destrói a besta, que é tudo no sentido figurado, mostrando: eu estou no controle. Agora a coisa mais linda é o final de Apocalipse. O capítulo 21 e 22 tem a última visão, que é a Nova Jerusalém. A primeira visão do céu, João viu os anjos, os seres viventes, os seres celestiais, os anjos. Mas faltava alguma coisa no céu: os crentes. Deus cria o céu, e na última visão diz: este é o lugar que eu preparei para vocês. Agora João vê os cristãos nos céus, e é como se ele dissesse: aqui é o casamento agora, a noiva é recebida pelo noivo, vocês vão entrar para as bodas, vocês vão viver juntos e felizes por toda a eternidade. Mas aqui, agora no céu, está completo, porque eu estou lá, você está lá. Então uma coisa que é linda disso, é que isso vai acontecer de fato. Mesmo que nós não vejamos hoje, mesmo que seja gradativo, como foi em Gênesis. Mesmo que hoje você não perceba a justiça de Deus, o amor de Deus, as coisas de Deus influenciando neste mundo. Assim como João, na ilha de Patmos, na época do imperador Domiciano, viu só caos. Talvez hoje você veja só caos. Mas Deus diz para você: eu estou preparando a minha volta e ela vai acontecer. Não depende da tua fé, depende do meu decreto. Se você acredita que Jesus vem, ele virá. Se você não acredita que ele vem, ele virá do mesmo jeito. Porque foi decretado por Deus. A tua fé vai definir para onde você vai. Mas a tua fé não vai definir se isso vai acontecer. Isso que vai acontecer, você crendo ou não, é real. Agora uma pergunta interessante: se isso aqui vai acontecer de fato, como acontecerá? Irmãos, tem tantas coisas sendo pregadas, tanta especulação, tanta invenção, tantas pessoas que se dizem pastores e não estudaram a Bíblia, e querem pregar em Apocalipse, e pegam de forma literal, e pregam ao pé da letra, e traz tanta confusão na vida da igreja, que a igreja acaba ficando com medo mesmo do fim do mundo. Por quê? Porque tiram a verdade e principalmente a simplicidade da mensagem. Como acontecerá a vinda de Cristo? Primeira coisa, será repentina, de uma hora para outra. Esse texto Jesus diz em Mateus 24: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, será repentina. Ou seja, as pessoas na época de Noé não perceberam o que estava acontecendo, ao ponto de dizerem: eles não perceberam, estavam vivendo normal, comiam, bebiam, trabalhavam, faziam planos: vamos casar, vamos comprar, vamos aqui, vamos fazer aquilo outro. Viviam normal, como as pessoas hoje, e achavam Noé um louco. Noé construiu uma barca de 300 metros, 3 quarteirões era o tamanho da arca, 20 ou 30 metros de largura, 20 de largura e 30 metros de altura, uma coisa enorme, uma coisa grotesca, no deserto, onde não tinha nem mar, porque Deus deu a ordem, e Noé avisou: vai acontecer um dilúvio, mas ninguém acreditou.
Como você, eu tenho buscado Deus. Você é louco frequentar uma igreja evangélica. Você é louco. Fizeram uma lavagem cerebral em você. Você é louco ser um cristão. Você é uma pessoa tapada. Não dizem que você é louco também? Não tiram sarro em você dizendo que você está dízimo para pastor? As pessoas não entendem. Não entendem. Mas uma coisa que é fato. Uma coisa que é fato. Eles nada perceberam. E de repente veio o dilúvio. Aí foi tarde demais. Eu vou dizer uma coisa para você. Será um dia comum na tua vida. Mas não vai dar tempo de nada. Vai ser tão rápido que se você não se cuidar, vai te surpreender e vai te pegar de última hora. Por isso que eu tenho que estar preparado. A vinda de Jesus será de repente, mas também será visível. Todo mundo vai ver. Não vai simplesmente acontecer o arrebatamento e Jesus não vai voltar, porque ele vai voltar depois de 7 anos de grande tribulação, e aí vai ficar difícil se converter. E isso não tem base bíblica nenhuma. Nenhuma. Então o que a Bíblia diz? Será visível. Olha só, então aparecerá no céu o sinal do Filho de um Homem. Todas as nações da terra lamentarão, e todas as nações da terra verão o Filho do Homem. Todo mundo, todos verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Todos verão. Não me pergunte como vai acontecer isto. Do Brasil ao Japão, a terra é redonda, aqui é meio-dia, ela vai ser meia-noite, e Jesus vem, todos verão. Eu só sei de uma coisa: o meu Deus é especialista em impossíveis. E se ele diz que todos verão, vai acontecer assim. E quando Jesus apontar no céu, de forma repentina, de forma visível, onde todas as pessoas verão, acontecerá o arrebatamento. Neste momento, vindo Jesus, acontecerá o arrebatamento, e junto com o arrebatamento, a ressurreição dos mortos. Olha só, dizemos a vocês, 1 Tessalonicenses 4, pela palavra do Senhor, isso aqui é a palavra de Deus, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aqueles que já morreram, os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com os mortos, nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Irmãos, aqui nós vemos algumas verdades tremendas sobre o arrebatamento. Jesus volta, e neste momento da volta dele, a primeira coisa que vai acontecer, os mortos vão ressuscitar. O corpo vai ressuscitar. A pessoa morre com Cristo, 1 segundo depois da sua morte, ela vai estar no céu. Isso aqui é muito importante você entender. Não existe o sono da alma, como se prega em algumas igrejas. Não existe o sono da alma, onde a pessoa fica lá na sepultura, até a vinda de Jesus. Não, o céu já está cheio de gente. Jesus não falou isso para os saduceus, que não acreditavam em ressurreição? Quando Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jesus diz, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Abraão, Isaac e Jacó estão vivos lá no céu. João 8, Abraão viu o meu dia e se alegrou com ele. Abraão está vivo lá no céu, mas está sem corpo. O espírito dele está lá, como o espírito de todas as pessoas que já se converteram a Cristo, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Só que no último dia haverá a ressurreição do corpo. O espírito de todas as pessoas que estiverem no céu vão receber um corpo como o de Jesus. Nós teremos um corpo no céu. Um corpo que não terá mais envelhecimento, que não terá mais dores, que não vai conhecer mais a morte e nem a fraqueza. Um corpo celestial. Então a ressurreição é a ressurreição do corpo. Mas aí diz a Bíblia, nós, os que ficarmos, seremos arrebatados, teremos o corpo transformado. E diz uma coisa fantástica, nós encontraremos o Senhor nos ares. Jesus não vai pisar nessa terra de novo. Ele não vai voltar aqui no mundo.
A primeira vez ele veio como ser humano, como servo, como salvador, pisou onde nós pisávamos, para nos salvar deste mundo. Na segunda vinda, ele virá como rei, como juiz. Ele não vai pisar nesse mundo de novo, nós que vamos subir para nos encontrarmos com ele nos ares. Por isso que diz da trombeta, por isso que Apocalipse fala das 7 trombetas. A trombeta era um sinal de que o rei estava chegando. Quando ele chegava numa cidade com a sua cavalaria, as pessoas iam na frente, viam que ele estava chegando e anunciavam a vinda dele com a trombeta. Então a trombeta era um anúncio, por isso que diz 7 trombetas. A última trombeta, o rei está voltando. Aí quando tocava a trombeta, dava-se a ideia, o rei está aqui. Então as pessoas se preparavam para recebê-lo. E quando o rei chegava, as pessoas se curvavam. Então quando diz que a trombeta vai tocar, está dizendo o rei está voltando, é a última trombeta. Então acontecerá o arrebatamento, e nós vamos encontrar com Deus nos ares. Olha só o que diz Mateus: 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. E neste momento, será repentina, de uma hora para outra, será visível, todo olho verá. Neste momento que Jesus voltar, terá o arrebatamento e a ressurreição, e neste momento terá o juízo final. Depois do arrebatamento não vai ter chance para ninguém mais. Não existe aquele tempo de 7 anos de grande tribulação, onde a igreja foi arrebatada, e depois será um segundo arrebatamento. Não existe isso. Biblicamente não existe isso. Está aqui, ó. Quando o Filho do Homem vier em glória, a segunda vinda dele, com todos os anjos, ele em glória, haverá o arrebatamento, assentar-se-á no seu trono de glória celestial, e todas as nações serão reunidas diante dele, para o julgamento final. Ele vai separar umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda, e então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, porque vocês creram em mim. Eu os amo e eu preparei esse reino para vocês. Será dessa forma. A segunda vinda de Jesus vai dar um fim na história. A segunda vinda de Jesus, as pessoas verão, todos verão. Acontecerá o arrebatamento, não haverá mais nenhuma segunda chance, porque depois será o juízo final. Ou seja, a segunda vinda de Jesus Cristo é o dia da vitória para aqueles que creem. Os cristãos não passarão pelos flagelos e pelas tribulações escritas no Apocalipse. A tua família está protegida, você está guardado. Você não precisa temer o fim do mundo. O fim do mundo será julgamento para aqueles que não creem, mas salvação para aqueles que creem. Se eu estou com Cristo, eu não preciso temer. Se eu não estou com Cristo, aí sim eu tenho que rever minha vida, porque não vai dar tempo de nada. Por isso que a Bíblia diz, o Espírito e a noiva, a igreja dizem: vem, hoje é o dia de eu consertar minha vida, hoje é o dia de eu me humilhar, hoje é o dia de eu recebê-lo. Os que o receberam, João 1,12, aos que creram em Jesus, no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Agora, olha só 1 João, e este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Olha aqui para mim, presta atenção nisso. Se eu creio, eu sou filho de Deus, e o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, está no passado. Ou seja, a vida eterna eu não terei no céu, já tenho a partir do dia que eu criei em Jesus. Lá no céu será plena, lá no céu será abundante, lá no céu será perfeita. Mas a vida eterna é minha. João é contundente: quem tem o Filho tem a vida, está no presente. Eu tenho Jesus, eu creio em Jesus, eu tenho a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Eu escrevi essas coisas a vocês que creem no nome de Jesus,
para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Não será um dia de surpresa. Será que eu vou subir? Será que eu não vou subir? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Se você crê, você tem a vida eterna e você vai para o céu. Tem pessoas que pregam aí, se você estiver em pecado. Ah, queridos, pelo amor de Deus, eu sou filho. Eu não sou salvo pelo que eu faço, mas por aquilo que eu creio. A igreja católica romana, a igreja evangélica, muitas seitas evangélicas tornaram-se a religião do medo. Medo. E ninguém consegue servir a Deus pelo medo. Não faz isso, você vai para o inferno. Qualquer coisa manda pessoas para o inferno. Tem um pastor em rede nacional que diz que quem não é dizimista vai para o inferno. E ele prega isso na TV. É a religião do medo. Não tem nada a ver com o evangelho. Porque se eu fosse salvo por aquilo que eu faço, não é só não ser dizimista que é pecado. E as mentiras, e os pensamentos ruins que eu tenho, e as dificuldades que eu tenho na minha vida, e as limitações que eu tenho, e o orgulho, e a fofoca, todos os pecados, existe uma coisa chamada arrependimento, graça, perdão. Então não existe uma coisa específica de você vai para o inferno porque você pratica. Não, você é filho. Filho. O amor mais profundo que existe é de um pai e uma mãe por uma criança. Você que é filho, filha, ainda não é mãe nem pai. Talvez você não entenda o tanto que seus pais te amam. Você vai entender o dia que você for mãe ou ser pai. Ou for pai. Porque é um amor incondicional. É um amor onde você dá a vida. E eu estou falando aqui de pessoas falhas. Somos egoístas, somos orgulhosos, somos difíceis. Mas nós damos as nossas vidas pelos nossos filhos. Nós amamos mais do que a nós mesmos. Agora imagina Deus que é perfeito. Imagina Deus que é amor. Você acha que Ele vai mandar um filho dele para o inferno? Você acha que Ele vai condenar um filho? Você acha que Ele vai condenar você que está aqui buscando? Ele conhece o teu coração. Ele sabe da intenção do teu coração. Ele conhece a tua vida. Então a segunda vinda de Jesus para mim e para você tem que ser um dia de expectativa de vitória. Eu estou preparado. Porque eu creio em Jesus, não é porque eu faço tudo certo. Eu estou preparado porque a minha fé é sincera. Por isso que eu digo para você, vale a pena continuar sendo honesto. Vale a pena continuar vigiando o teu coração. Vale a pena não entrar em esquemas de corrupção. Ah, todo mundo faz, esse mundo jaz no maligno, mas eu sou filho de Deus. E eu não vou prestar contas para ninguém, a não ser para o meu Deus daquilo que eu faço. Então compensa e vale a pena você continuar fiel. Compensa e vale a pena você continuar trabalhando com o teu esforço. Vale a pena, neste mundo de tantas desilusões, de tanta corrupção, de tanta mentira, vale a pena você falar e viver a verdade. Vale a pena. Porque você é filho de Deus. E a tua expectativa está no céu. O que você faria se Jesus voltasse amanhã? Alguns vão pensar, se eu soubesse de fato que Ele voltaria amanhã, eu ia orar a noite inteira. Se eu soubesse que de fato Ele voltasse amanhã, eu ia correndo na casa dos meus parentes e pregaria para eles com mais afinco e mais fervor. Sabe qual que é a resposta certa? O que você faria se Jesus voltasse amanhã? A resposta certa é: eu continuaria fazendo o que eu fiz hoje, e todos os dias eu tenho feito. Por quê? A vinda dele será repentina, e pode ser de fato amanhã, como pode ser o ano que vem, ou daqui 10 anos, eu não sei. Nós não sabemos, mas eu tenho que agir hoje, como se hoje fosse o último dia da minha vida, porque eu não sei. Mas uma coisa que eu sei, é que Deus te ama, e você está na casa dele,
Você não precisa ter medo do inferno. Você não precisa ter medo do fim do mundo. Você pode ansiar esse dia como um dia de vitória e de descanso para a tua alma. Que Deus abençoe muito você e a tua família, em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos, domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.